10 quilômetros, varão. Hein? Não, você não corre 10 quilômetros, tio. Isso eu tô ligado. Glória a Deus, meu irmão. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Há uma grande animosidade no meu coração. E eu não consigo fazer a obra de Deus de outro jeito. Para mim, estar nesse altar, mandando aqui um abraço para a galera lá do H3, é um privilégio. Pessoal da Bélgica que nos acompanha, pessoal que nos acompanha lá da França, de Bordeaux, pessoal que nos acompanha de Orlando, a Raquel, Deus abençoe. Pessoal que nos acompanha de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Queimados, São Paulo, Fortaleza, Deus abençoe. Mas eu quero dizer uma coisa para você que me ouve nesse momento, também pelas ondas da Rádio São Gonçalo. A nossa escola de sabedoria, ao meu ver, e eu creio que isso é um consenso de quase que 100% dessa família chamada Deus Tem Mais, é o principal encontro dessa família. É o momento em que nós dedicamos as primeiras horas do primeiro dia da semana, para nós já começarmos de uma forma estratégica, espiritual, poderosa, recebendo do céu um pão, um alimento que há de nos sustentar ao longo da semana. E é por essa razão que a nossa escola de sabedoria ela é tão celebrada, tão esperada, tão aguardada. Existem pessoas que dizem assim: mas é um culto de ensino. Sim, mas é um culto de ensino temperado com unção, com graça, com festa, com alegria, porque essas são as marcas do povo de Deus. Então por isso que quando você vem estar conosco, nos domingos pela manhã, às 10 da manhã, algumas pessoas, elas simplesmente, elas se impressionam. Como pode um povo, porque o dia que você estiver aqui conosco, você vai ver domingo de manhã, isso aqui fica abarrotado, irmãos. Mas como é que pode um povo que às vezes é o único dia que tem para acordar mais tarde, para descansar, e dar uma prioridade a algo espiritual? É porque nós sabemos o peso que isso tem. Existem coisas que nós precisamos aprender com Deus da maneira mais difícil, simplesmente porque não aprendemos da maneira mais fácil. E uma das coisas que nós temos aprendido, alguns ou a grande maioria, da maneira mais difícil, nesse tempo de quarentena, é a lidar com os únicos 2 tempos que é possível nós lidarmos. Entenda, sobre o passado não podemos fazer muitas coisas se não aprender as lições que o passado nos deixou. Então só nos restam 2 tempos dos quais nós podemos fazer alguma coisa. E sobre o presente, a única coisa que Deus quer que nós tenhamos em relação ao presente é gratidão. Sobre o presente, gratidão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai, graças te damos por esse pão. Mas a segunda coisa que nós temos que aprender em relação a um outro tempo, que é o único que nós podemos fazer alguma coisa além do presente, é acerca do futuro. E se por um lado, acerca do presente, precisamos ser gratos a Deus, sobre o futuro, a única coisa que Deus espera que nós tenhamos é confiança. Então quando você gravar no seu coração gratidão no presente, confiança no futuro, as lições do passado, elas serão como combustíveis para a gratidão e para a confiança. E o texto que Deus colocou no meu coração para amanhã desse dia, em Gênesis capítulo 22, nós vamos ler os 11 primeiros versículos, Marilza. Nós vamos ler 11 versículos, pastor. Isso, eu quero que isso seja um memorial na sua experiência dessa manhã. Esse texto que ele é tão celebrado, tão pregado, tão comentado, tão falado, o famoso sacrifício de Abraão. Algumas Bíblias trazem como epígrafe em Gênesis 11 a prova da fé de Abraão. Só que Deus coloca em nossos olhos para amanhã desse dia
uma lente de aproximação, uma lupa que vai nos dar a oportunidade de enxergarmos alguns detalhes que de outra maneira nós não enxergaríamos. Então, Bíblia aberta, e eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta em Gênesis 22. A partir do versículo 1, diz assim, Gênesis capítulo 22, passado algum tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região do Moriá, sacrifique-o ali, como um holocausto em um dos montes que eu ainda vou te mostrar. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e também a Isaque seu filho, e depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. E disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas com fogo. Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Então Isaque perguntou, as brasas estão aí, as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus, não é a Caixa Econômica, não é a Receita Federal, não é o presidente Jair Messias Bolsonaro, o governador Wilson Witzel, o prefeito da cidade, não, Deus mesmo há de prover, Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. E quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, colocou sobre o altar e o colocou em cima da lenha. Então, estendendo a mão, tomou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele, Pai, no nome de Jesus, debruçado sobre essa palavra, me sinto aquele menino que estava naquela montanha, junto com aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Acabou a comida e o apóstolo André olhou para ele e disse, o que você tem aí, menino? Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. É assim que eu me sinto. O que eu tenho, Senhor, eu considero tão pouco, tão minúsculo, tão nada. E eu mesmo, como menino, me pergunto, o que eu vou fazer com isso que eu tenho? Mas então, Senhor, eu pego o que eu tenho e coloco em tuas mãos, porque em tuas mãos o que eu tenho é pouco, mas em tuas mãos é mais do que o suficiente. Senhor, que cada casa tenha pão para comer da sua palavra. Não estou falando daquele pão da estação dos sabores, não estou falando daquele pão da casa do pão, eu estou falando do pão que desce do seu
trono, atravessando o terceiro céu, o segundo céu, os céus atmosféricos, passando por esse altar, entrando pelas fibras óticas, entrando, Senhor, pelo sinal da internet e alimentando a alma, alimentando o espírito, alimentando o ânimo, alimentando a fé, a força, a esperança. Pai, que esse pão seja abundante, transbordante, suficiente, para que até quem está ouvindo dentro do carro, no plantão, na patrulha, por detrás, Senhor, do portão de ferro, todos ouçam, em nome de Jesus, amém. Olhar para esse texto, Gênesis 22, e ousar pregar uma passagem tão celebrada, tão conhecida, tão falada, e não se sentir arrastado pelo metaforismo desse texto, que enquanto nós lemos, praticamente saltam as páginas para nos mostrar que tem uma montanha, tem um pai que conduz o seu filho com a madeira sobre os ombros, para que este seja sacrificado, e não enxergar o Gólgota, e não enxergar a cruz, e não enxergar o próprio Cristo, é quase impossível. Porém, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos enxergar um pouco mais. É tão rico, é tão poderoso, é tão farto, que ele nos revela uma nuance de algo que quase passa desapercebido. Até porque nós temos pelo menos dois tipos de pessoas, duas características, duas qualidades de pessoas que se relacionam com Deus. Primeiro, tem aquela que ela fala tanto com Deus, ela ora tanto, ela adora tanto, ela fala em línguas, ela mostra o projeto, ela mostra o sonho, ela conta os seus medos. É como aquela pessoa que olha para Deus e enxerga em Deus um terapeuta emocional, um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo. Ela deita no divã e fala, e ela já está satisfeita em falar com Deus, porque o falar com Deus alivia seus medos, alivia suas tensões, diminui suas dúvidas. E tem pessoas que entram num santuário como esse, elas adoram, elas levantam as mãos, elas choram, elas sorriem, elas abraçam, elas liberam palavras proféticas, elas apresentam suas coisas a Deus, e elas saem felizes da vida, se sentindo de fato, eu não estou questionando isso, se sentindo de fato alimentadas, de fato fortalecidas, de fato abastecidas para enfrentar mais uma semana de caminhada, só porque ela falou. Ela nem precisa ouvir Deus. Falar com Deus e ter a certeza de que Deus as ouve já é o suficiente. Mas também há uma segunda classe de pessoas que elas são tão espirituais, são praticamente semideuses. Sabe aquelas pessoas que Deus fala com ela toda hora, Deus fala com ela toda sorte de assuntos. Deus diz: vá pela BR, não vá pelo Barreto, compra esse carro, não compra aquele carro, namora essa moça, não namora aquele rapaz. Sabe, parece que essas pessoas, elas têm o celular vermelho de Deus, e Deus fica conectado com elas o tempo inteiro, e Deus fala tanto com elas, tanto. Tem gente que até, eu vou dizer aqui, me dá quase uma inveja de tanto que Deus fala com elas. E de fato essas pessoas se sentem felizes por isso. Está tudo bem, a fé está bem, está tudo ok, a igreja está ok, está tudo ok. Mas eu prefiro ficar entre o extremo de quem só fala, e o outro extremo de quem só ouve. Eu gosto de um negócio chamado ponto do equilíbrio. Eu gosto disso.
Eu gosto de ser aquele indivíduo que nem fala tanto e nem só ouve. A isso eu chamo de relacionamento. Porque vamos entender uma coisa: não existe um relacionamento onde um só fala e o outro só ouve. Relacionamento, são rodovias de mão dupla. O que vai, volta. O que voltou, contorna e vai. E esse fluxo contínuo de entrega e receptividade, de doação e recebimento, traz uma saúde para o relacionamento. Então, quando eu entendo que a mim é dado esse acesso livre, que me faz ter um relacionamento saudável com Ele, a ponto de eu ser uma pessoa sensível, repito, uma pessoa sensível para saber a hora de falar, mas também saber a hora de ouvir. E é claro que em se tratando de Deus, o Criador dos céus, o Criador da terra, o Pai da eternidade, aquele que é o Todo-Poderoso, o Soberano, o Onipotente, o Onipresente, em se tratando do relacionamento com Deus, é muito mais lucrativo ouvi-lo do que falar com Ele. Porém, nós não podemos negar também que um relacionamento sadio, na medida em que ele perdura, na medida em que ele se alonga, na medida em que ele se aprofunda, isso vai fazer nascer uma coisa chamada intimidade. Intimidade não se conquista de um dia para o outro. Ninguém chega, eu quero namorar o seu filho, eu vou tomar um café na casa do seu filho, e já no primeiro dia já coloca o pé em cima do sofá, se não tem intimidade. Tem que ter intimidade. Intimidade é depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano. E com Deus não é muito diferente. Agora, um benefício que a intimidade nos traz, André, é que na caminhada do relacionamento, quanto mais se aprofunda, quanto mais se alonga, quanto mais se conhece no processo da intimidade, a gente aprende a ler e a ouvir aquilo que os especialistas chamam de linguagem não verbal. Por exemplo, há 31 anos me relacionando com a Andréia, pelo levantar da sobrancelha, pela coçada no nariz, pela mão que ela coloca no queixo, dependendo de como ela olha, para onde ela olha, o ângulo da boca, aonde ela coloca a mão, a maneira como ela bate os pés, eu com 31 anos já sei dizer se ela está feliz, se ela não está feliz, se ela está confortável, se ela está desconfortável, se ela quer ficar mais um pouco, se ela já quer ir embora, se ela está gostando, se ela não está gostando. E isso se adquire com o tempo, aonde gera uma intimidade, e na nossa caminhada com Deus não é muito diferente. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, nós também vamos aprendendo a ler e a ouvir a linguagem não verbal de Deus, as coisas que Deus vai falando nas entrelinhas, vai mostrando nas entresombras. Isso se torna muito mais maravilhoso quando nós percebemos que Deus é para nós um guia, uma espécie de Waze, um direcionador. Por quantas vezes Deus disse: eu te tomo pela mão e te conduzo? Porque Deus sempre quis que nós confiássemos na direção que Ele tem para nós. Agora, quando nós entendemos que Deus é uma espécie de Waze, isso se torna ainda muito mais fantástico, porque como eu, talvez você que já precisou usar o Waze algum dia e por alguma razão perdeu o retorno, perdeu a curva, perdeu a esquina, o Waze ele não desliga e para de falar contigo. Existem amigos que eles desligam e param de falar contigo, eles quebram aliança com você, só são os seus amigos enquanto você está fazendo o que agrada, enquanto você faz o que os promove, enquanto você faz o que os coloca em posição de conforto. Mas se alguma razão acontece no processo do relacionamento, da caminhada, do aprofundamento da intimidade, alguma coisa
coisa não sai como eles gostariam, eles desligam, eles param de se relacionar contigo, eles param de se doar a você. Deus é muito diferente. Se você porventura errou um caminho, assim como o Waze, Deus tem a paciência de dizer para você, recalculando a rota. Que maravilha ter um Deus assim, que não faz biquinho quando é desagradado, que não fica chateadinho, feridinho, emburradinho, ele fica magoadinho quando você faz algo que não agrada a ele. Ele simplesmente diz para você, tudo bem, eu tinha um caminho, pega essa palavra, eu tinha um caminho mais rápido, eu tinha um caminho mais fácil, você ia ganhar mais tempo, você ia gastar menos energia, mas já que você insiste em fazer as coisas do seu jeito, eu não vou te abandonar, eu vou recalcular a rota. Vai demorar, mas você vai chegar. Vai ser mais custoso, mas você vai chegar. Não depende mais de Deus, porque Ele sempre calcula a maneira mais gostosa, mais linda, que glorifica mais o nome dEle. Mas nós, pelas nossas teimosias, nós porque achamos que sabemos tudo, sabemos como fazer, sabemos como decidir, sabemos como resolver, muitas vezes ignoramos os sinais que Deus nos dá para traçar os nossos próprios caminhos. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bons, mas o seu final é caminho de morte. Deus agora, depois de se relacionar com Abraão por quase 40 anos aproximadamente, Ele aparece para Abraão e diz assim, toma agora seu filho, o seu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te até o Moriá, a terra do Moriá, oferece a ele ali em holocausto, em uma das montanhas que eu vou te dizer. Vou repetir, em uma das montanhas em que eu vou te dizer. Eu sei que você conhece alguém que quando você quer explicar algum lugar para essa pessoa, ela é tão judiadinha da mente que ela não consegue entender a sua explicação. Aí você tem que pegar um papel e dizer assim, olha, você está aqui nessa rua, você vai sair daqui, vai dobrar à direita. Aí você começa a fazer o desenhozinho, dobra à direita, lá na frente tem um cemitério, aí a pessoa tem que botar uma cruz, ó, cemitério, aí você dobra à direita, aí você vai indo, lá na frente tem o Clube Mauá. Clube Mauá é aquele negócio que tem uma feirinha que vende brusinha. Então, quando você chegar ali, aí você dobra à esquerda e você continua, olha, não dobra para a direita não, que é 18 do Forte. Aí lá na frente é o shopping, tem que desenhar o mapa, senão ela não chega. Mas deixa eu dizer uma coisa com você, meu filho, Deus não faz mapa para ninguém. Deus, Ele dá a direção do próximo passo. É o que Ele vai dizer para Abraão assim, ó, pega o seu filho e vai, pega o seu filho e anda, pega o seu filho e caminha, por uma razão muito simples, os detalhes do futuro descartam a necessidade da fé. Vou repetir, os detalhes do futuro descartam a necessidade da fé, e a Bíblia vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus desenha um mapa do seu futuro, você começa a achar que não precisa dele. Deus diz assim, ó, vou te mostrar o seguinte, pega essa rua e vai. Aí você fala assim, sim senhor, entendi, essa rua aqui e vai. E aí depois, quando você chegar lá, eu te aviso o próximo passo. Quando você chegar lá, eu te digo se você vira para a direita ou se vira para a esquerda. Quando você chegar lá, eu te dou uma nova instrução, eu te dou uma nova direção. Agora, entenda uma coisa, se você não vai ter de Deus o mapa completo, se você não vai ter de Deus o desenho completo, você de repente está agora dizendo assim, então Deus diz para Abraão que agora ele tem que oferecer a coisa mais preciosa, a coisa que ele esperou a vida inteira e não dá detalhes, pastor Leandro. Por que Deus não vai dar os detalhes do futuro? Duas razões. Primeiro, Deus não deu os detalhes do que haveria de acontecer para Abraão, porque se Deus diz para Abraão tudo o que vai acontecer, quando Abraão chegasse em casa, Sara ia dizer assim, Abraão, que mochila é essa? Que mala é essa? Por que você está botando a roupa em Isaque? E se Abraão dissesse para Sara o que Deus tinha dito para ele, Sara como mãe, talvez fosse impedir que Abraão sacrificasse Isaque. Sabe por que Deus não te conta o teu futuro todo? Ele não te mostra a trajetória inteira, porque se ele te mostrar tudo, você corre o risco de abrir
abrir esse bocão para pessoas que não vão entender a sua caminhada e vão abortar o seu destino. Sabe por que Deus não te mostra tudo? Porque se Deus te mostrar tudo, você tem uma namorada cabeça de minhoca que não entende sobre propósito, não entende sobre chamado, não entende sobre sacrifício. E se você disser para sua namorada o que Deus disse para você, ela não fica noiva de você. Se você falar para sua noiva o que Deus disse para você, ela não casa contigo. Se você disser para alguns amigos, para alguns líderes o que Deus disse para você, tem pessoas que não têm estrutura para continuar caminhando contigo, então Deus não te dá o detalhe, porque se alguém te perguntar qual é o plano, qual é a direção, o que Deus falou contigo, você não tem o que dizer, você só tem que dizer o seguinte assim: eu estou na dependência de Deus. Eu não sei te dizer. Primeiro, Deus não te diz para você não abrir esse bocão para quem não entende. Segundo, Deus não vai te dizer o que Ele está para fazer contigo no futuro, por uma razão também, porque Deus não quer que você se envolva só com a chegada. Deus quer que você se relacione com o processo, se relacione com a caminhada, porque enquanto você está caminhando, Ele está te ministrando. Enquanto você está caminhando, Ele está tratando a sua audição espiritual. Enquanto você está caminhando, Ele está sensibilizando os seus ouvidos. Por quê? Porque se Ele te mostra o destino, seu foco é só lá, e você vai achar que pode caminhar sem Ele. Mas como você não sabe qual é a próxima curva, qual é a próxima direção, qual é o próximo passo, então cada passo que você dá, você sabe: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Não sei se é para a direita, Deus é para a direita ou para a esquerda. Deus, de certa forma, gosta muito que no nosso relacionamento com Ele, nós sempre estejamos consultando qual é a sua vontade, qual é o seu desejo, qual é a sua estratégia. Muitas das vezes oramos errado, irmãos, pedindo a Deus, escute, anota essa frase: oramos errado, pedindo a Deus uma estratégia para chegar no destino, quando nós deveríamos orar pedindo graça para ouvi-lo enquanto caminhamos. Deus abençoa o meu projeto. Está errado. Deus, enquanto eu não chego no alvo, estou caminhando, vai me dando graça para te ouvir. Vai me dando graça para te ouvir. Pastor Leandro, porque é importante receber graça para ouvir? Porque durante o caminho virão distrações, durante o caminho virão medos, durante o caminho você será assaltado por dúvidas. Então, até que o caminho se manifeste no final do destino, Deus está adestrando os seus ouvidos. Deus, pega essa palavra, está usando essa circunstância como um teste, como uma prova, para treinar a sua audição espiritual no meio da pressão. É importante. Ouvir Deus dentro do shopping é fácil. Ouvir Deus de frente para a Torre Eiffel é fácil. Chegar na Times Square e dizer: eu sinto a presença de Deus aqui, meu irmão. Só que Deus quer que você o ouça no meio do deserto, no meio da escassez, no meio da tempestade. Então Deus, Ele permite circunstâncias como se fosse academias auditivas, para que a pressão venha aumentar sobre a sua vida. E ouça, você vai passar pela pressão. Mas pastor, eu sou membro da igreja Deus Tem Mais. Membro da igreja Deus Tem Mais passa por pressão. Mas pastor, eu sou líder de GCA. Líder de GCA passa por pressão. Mas pastor, eu sou um frutífero, eu sou aliançado. Frutífero e aliançado também passa por pressão. Mas pastor, eu sou dizimista ofertante, eu jejuo e subo monte. Quem dá dízimo e oferta, jejum e sobe monte, também passa por pressão. É por isso que você conhece muitas pessoas, é membro de igreja, é líder de estrutura, é ofertante, é dizimista, mas na hora da pressão não ouve a voz de Deus. Eu venho como profeta para a minha geração, nesse ano de 2020, dizer para você: mais importante do que prata, mais importante do que ouro, mais importante do que templos suntuosos, é você ter ouvidos sensíveis. Ouvidos sensíveis, ouvidos sensíveis. Quanto mais você ouve a voz de Deus, menos você sofre. Quanto mais você ouve a voz
de Deus, menos você se decepciona. Quanto mais você ouve a voz de Deus, menos prejuízo você tem. Quanto mais você ouve a voz de Deus, meu irmão, você se sente mais cheio, oh glória, mais capacitado, mais animado. Tem gente parando no meio do caminho, porque a pressão é grande. Elas olham para você e diz: como é que pode? Só tem um mês de crente e o vento não faz parar. Qual é o segredo? É porque está ouvindo a voz de Deus. O segredo não é quanto tempo você tem de membro. O segredo não é quanto tempo você tem de líder. O segredo não são quantos zero tem o seu cheque de contribuição. É quanto mais o seu ouvido está inclinado a ouvir a direção do Pai. Mais fácil é para enfrentar o vento. Mais fácil é para entrar na cova dos leões. Mais fácil é para enfrentar a fornalha. Quanto mais eu ouço a voz de Deus, não é quanto mais eu prego. Ih, desceu. Tem gente que acha que é muito espiritual porque prega muito. Tem gente que acha que é muito espiritual porque ganha muitas almas. Tem gente que acha que é espiritual porque põe a mão no enfermo e o câncer vai embora, e a depressão vai embora. Espiritualidade não está relacionada ao que você faz. Espiritualidade está relacionada à sua capacidade de ouvir a fonte. Fala. E quanto mais ele fala, e quanto mais eu ouço, mais espiritual me torno. Uma das coisas que eu preciso insistir com você nessa manhã é que Deus poderia te dar os detalhes. Ele conhece antes do começo, Ele sabe o que vai acontecer depois do fim, mas Ele prefere ir falando com você na medida que você vai andando, ir falando com você na medida que você vai caminhando. Você dá um passo, Ele fala. Você dá outro passo, Ele fala mais. Eu venho como boca de Deus dizer: a provisão que você precisa está no próximo passo que você vai dar. A direção que você precisa está no próximo passo que você vai caminhar. A porta aberta. Pastor, estou orando tanto por uma porta. Não, para de orar e dá o próximo passo. Quando você der o próximo passo, Ele vai manifestar o que Ele tem preparado para você. Uma das coisas que mais me deixa inseguro, meu irmão: pastor, você tem segurança? Eu sou homem. Uma das coisas que mais me deixam inseguro é quando um líder vira para mim e fala assim: pastor, qual é o plano? Qual é o plano para o próximo ano? Porque as pessoas acham que pastor tem que ter plano para tudo, resposta para tudo, saída para tudo, oração para tudo. Pastor, uma das coisas que me deixa mais inquieto: e aí, pastor, como é que vai ser? E às vezes eu não sei ainda, meu irmão. E às vezes dá vontade de falar assim: ó, eu não sei agora não, mas deixa eu dar o próximo passo, que eu acho que quando eu sair daqui e obedecer o próximo passo, o céu vai se manifestar naquilo que tem sido preparado para mim. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, eu esqueci de trazer, meu Deus, eu esqueci de trazer os guias, as pastas, os projetos de vida de 2020. Nós passamos 12 dias aqui. Janeiro vai ser assim, oh glória. Fevereiro vai ser assado, oh aleluia. Março vai ser tremendo. E abril vai abrir. Abril vai ser forte. Abril vai ser, abril. Meu irmão, e nós entramos em março debaixo de um decreto que ninguém imaginava. Pastor, o que nós oramos não serviu para nada? Serviu para dizer em quem nós confiamos. Mas então por que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam? É porque apesar de sabermos em quem confiamos, Deus quer saber quem nós obedecemos. Eu confio em Deus. Muito bem, mas você obedece Ele? Oh glória. Então quando as pessoas viram, qual é o próximo passo? Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, eu não sei o que é mais ridículo. Dizer que tem um plano ou dizer que não tem um plano. Se eu digo que tem um plano, eu digo que eu sou autossuficiente. Deus abençoa meu projeto.
E um dos maiores erros que nós cometemos é esse: é a gente desenha uma planta e diz assim: Deus, abençoa o que eu escrevi aqui, hein? Quando na verdade teríamos que dizer assim: Senhor, olha, o Senhor me deu capacidade de pensar, o Senhor me deu intelecto, o Senhor me deu raciocínio. Olha, eu não quero ofender a sua soberania não, eu estou pensando umas coisas aqui para 2020, mas deixa eu dizer uma coisa: eu confio, mas eu quero dizer, eu obedeço a sua vontade. Se tudo isso aqui der errado, o Senhor continua sendo Deus. Se tudo isso aqui der errado, eu continuo sendo filho. Se tudo isso aqui der errado, eu continuo te adorando. Se tudo isso aqui der errado, eu continuo frutificando. Se tudo der errado, o Senhor continua sendo Deus, porque eu sei que os seus planos a meu respeito são planos de paz e não de mal, para me dar o fim, o qual o Senhor desejais. E eu também sei que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E de certa maneira, meu irmão, quando nós apresentamos os nossos planos para Deus, eu não sei, eu acho que quando nós mostramos os nossos projetos para Deus, Senhor, meus planos, os planos de Abraão era casar Isaac, era carregar o filho de Isaac como seu neto. Os planos de Abraão era ver Isaac prosperando, sendo empresário. E agora Deus pega os planos de Abraão, joga dentro de um saco e diz assim: eu tenho outros planos para você. Você tem estrutura para ouvir isso? Você tem estrutura para ouvir Deus, o Pai de amor, dizendo assim: olha, tudo bem, seus planos, meu filho, minha filha, ok, que bonitinho os seus planos, olha que bonitinho, ok, mas deixa eu rir dos seus planos. Já pensou? Deus falando assim: deixa eu dar uma risadinha dos seus planos. Sabe por quê, meu filho? Você está achando, pega essa, quem tem ouvido treinado para entender, já vai entender o que eu vou falar. Sabe por quê, meu filho? Porque os seus planos, eles são maravilhosos na sua ótica, eles são ridículos na minha ótica. Porque o que você acha que é bom, para mim não é nem o começo. Eu já tenho coisas muito melhores para você. Parece que eu olho do céu, Deus rindo de alguns dos nossos planos. Sabe por quê? Porque quando Ele nos amou, Ele não pediu a sua opinião para te amar. Deus não virou para um anjo e falou assim: anjo, com licença, vai lá na casa da minha filha Simone, Renata, Cláudia, Paloma, vai lá na casa do meu filho Renato, Ricardo, Silvano, vê lá e leva esse telegrama aqui, vê se eles me autorizam eu amá-los. Deus não pediu sua opinião para te amar. Você nem estava sabendo que Ele existia, você não sabia que Ele tinha um propósito. Paulo vai dizer: nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mortos não tem vontade, morto não tem sonho, morto não tem desejo. Aí ele olhou para a gente mortinho e falou assim: não adianta eu pedir a opinião dela porque ela está morta, então eu vou amar e vou dar vida. Deus não pediu sua opinião. Agora entenda, se Deus não pediu sua opinião para te amar, por que você acha que Ele vai pedir sua opinião para construir seu futuro? Porque Deus já era Deus antes de anjo ser anjo. Deus já era Deus antes de querubim ser querubim, serafim ser serafim, arcanjo ser arcanjo. Deus já era Deus antes de Adão estar no Éden. Deus já era Deus antes de Eva ser dada para Adão. Deus já era Deus antes de Abel ser dado para Eva. Deus já era Deus antes de Caim matar Abel. Deus já era Deus antes de Noé fazer a arca. Deus já era Deus antes das águas do dilúvio descerem. Deus já era Deus desde a eternidade. E aquele que é Pai da eternidade não te consultou para te amar. Você acha que Ele vai te consultar para o próximo ano, para o próximo mês? Pois então, pastor, mas o Brasil está em crise, as portas estão fechadas, a economia está paralisada. Eu estou pouco, me desculpa, eu não estou debochando de você, eu estou pouco me lixando para isso. Meu sustento não vem de homem. Seu sustento, meu irmão, aprenda uma coisa: seu sustento não vem do palácio, do planalto. A hora que você tirar os seus olhos do homem e começar a olhar para o céu e perguntar: e aí, papai, qual é o próximo passo? Qual é a próxima direção? Já que o Senhor não me consultou
consultou para me amar, já que o Senhor não me consultou para me salvar, já que o Senhor não me consultou para me encher com o teu Espírito, já que o Senhor não me consultou para me dar o DNA da salvação, qual é a próxima direção? Porque antes de ouvir a Globo News, antes de ler o Estadão, antes de olhar o New York Times, eu quero saber o que é que o céu tem para mim. Você tem coragem de perguntar isso? O que é que o céu tem para mim? E a Bíblia então diz que Abraão confia. É para pegar? Pega. É para sair? Sai. É para levar Isaac? Leva. Bora. 3 dias andando. Aí Deus parou. Deus deu a direção e falou assim: vai. É aquela hora agoniante, irmão, que Deus fala, vai. É igual o Waze fala assim, ó, você vai entrar na BR-116, 90 quilômetros. Aí fica em silêncio. Esse negócio não está falando mais nada. Não, é porque você está no caminho certo. E quando chegar a hora do próximo passo, Ele vai te dar a próxima direção. A Bíblia vai dizer então que depois de 3 dias andando, Abraão viu de longe. Capítulo 22, versículo 4. Ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Depois de... Está descendo aqui. Depois de caminhar 3 dias, viu o lugar. Sabe por que você não está vendo algumas coisas, meu amado? É porque você nem saiu do lugar. Abraão só vê o lugar de longe depois que caminhou 3 dias. Eu estou sendo profeta e boca de Deus para alguém que está perguntando assim: meu Deus, por que eu não está vendo? E Deus está dizendo assim: por que você não está caminhando? Caminha que você vai ver. Caminha que a porta vai abrir. Caminha que a provisão vai chegar. Sabe aquela sensação de algo que você nunca viu antes, mas quando você vê, você tem a certeza que aquilo é de Deus para a sua vida? A coisa mais linda de se andar com Deus é que você pode até não saber o que é que Ele tem. Ouça, a coisa mais linda de se caminhar com Deus é que você pode não saber o que é que Ele tem. Agora, quando o que Ele tem se manifesta, você não tem dúvida. A crise não é um problema. Os músicos podem subir. A crise não é um problema. Quem anda com Deus não enxerga a crise como um problema. Escreve isso aí. A crise é uma academia para treinar os meus ouvidos. A crise é um ginásio de ginástica para treinar a minha audição espiritual. No meio da pressão, eu estou conseguindo ouvir a voz dele. No meio do medo, eu estou conseguindo ouvir a direção dele. Quando Abraão chega no pé do monte, ele precisa deixar os servos com a mula. Outro dia eu prego sobre isso aqui. Porque tem gente que não vai contigo até o final. Tem gente que quando ela caminha, quando você chega no pé da montanha, você tem que deixá-las com as mulas. Os escravos e as mulas ficam no pé da montanha. Quem sobe? Filho. Outro dia eu prego. E Abraão sobe com o filho. Flávio Josefo, escritor histórico, diz que Isaac já era homem adulto. Já vi gente dizendo que Isaac tinha 12 anos. Já vi desenho de Bíblia ilustrada. Isaac, um menininho magrelo de 12. Josefo, historiador hebreu, diz que Isaac já tinha idade adulta. Abraão é um homem de mais de 120 anos. Isaac tinha físico, força para resistir o pai, mas ele preferiu obedecer. Isaac não foi sacrificado por inocência. Ele sabia o que estava para acontecer, gente. Isaac era homem que já viu
Em alguns momentos do seu pai sacrificando o holocausto, Isaac olhou e falou assim: pai, o fogo está na sua mão, a lenha está no meu ombro, e o cordeiro? Isaac deu uma de cínico, de desentendido. Tem um negócio na minha cabeça, mas eu acho que não é isso. Não, meu pai não vai fazer isso não. Mas eu vou perguntar: pai, cadê o cordeiro? E Isaac vai ouvir do pai a seguinte expressão: Deus proverá. A primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia, Deus proverá. Jeová Jireh. Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. A Bíblia não diz, mas eu imagino que Isaac diz assim: eu já vi meu pai passar tantas coisas com Deus, eu não estou vendo não, mas se meu pai falou, vai dar certo. Bora. E a Bíblia diz que chegando eles no cume da montanha, aquela voz está fazendo eco, não só nos ouvidos de Isaac, mas também no coração de Abraão. Deus proverá. Cá para nós, eu acho que Abraão não falou só para Isaac não. Abraão estava falando assim com Deus também: Deus proverá. Porque no fundo passa no coração de Abraão o seguinte: eu já andei muito com ele, para chegar até aqui ficar me preocupando com provisão? Não, eu não vou aleluia. Eu não vou me preocupar com provisão, eu vou me ocupar com propósito. Para de se preocupar com provisão, porque enquanto você se preocupa com a provisão, você não se ocupa com propósito. Mas quando você se ocupa com propósito, aquele que é dono do ouro e da prata manifesta a provisão que você precisa, subindo a montanha. Abraão faz o altar, coloca a lenha em cima do altar, coloca Isaac em cima da lenha, amarra a mão do Isaac, tira o cutelo da cintura, levanta o cutelo, e quando ele vai descer a faca, porque o holocausto ele teria que abrir o filho de baixo até a garganta, tirar todos os órgãos e tacar fogo, e separar o sangue numa vasilha. Abraão levanta para fazer o que Deus pediu. Você já pensou que pressão, meu irmão? O pai matar o seu único filho. Você já passou por uma pressão dessa? Estou falando para alguém aqui que primeiro o aluguel já acumulou, o segundo já vai vencer. Eu estou falando para alguém aqui que toda hora abre a despensa e já abriu o último pacote de arroz. A conta de luz do mês passado já está pendurada no imã. A conta de água do mês passado já está pendurada no imã da geladeira. Eu estou falando para alguém aqui que está tomando a última cartela do remédio e não tem o dinheiro para comprar a próxima caixa. Pressão, meu irmão. Naquela pressão, Abraão levanta para obedecer. Então o céu brada e diz assim: Abraão! E o anjo do Senhor toma na mão dele e diz assim: agora eu sei que tu me ouves. Tudo isso porque Deus queria conquistar os ouvidos de Abraão. Eu sei que você me ouve na abundância da sua tenda, no churrasco, na viagem, na férias, no shopping, quando tudo está dando bem. Mas Abraão, agora eu também sei que tu me ouve
no meio do redemoinho, no meio do vendaval, quando a pressão está vindo por todos os lados. Você sabe por quê, meu irmão? Porque Abraão já saiu com a direção para matar, mas agora na pressão extrema, Deus chama Abraão, e ele ouve. E agora eu sei que tu me ouves, Abraão. Não é para matar mais não, mas o Senhor não mandou vir aqui para isso. Não, Abraão, eu já tenho o que eu quero. Não, o Senhor não quer, mas Isaac está aqui, o Senhor não me pediu. Não, Abraão, eu só queria saber se você é capaz de ir comigo, Abraão, até o limite. Eu só queria saber, Abraão, se você é capaz de ir aonde ninguém foi, de fazer o que ninguém fez, e ainda assim, chateada, contrariado, sem dinheiro, vendo as portas se fechando, tudo acabando, mas eu ainda tenho, Abraão, seus ouvidos. Parece que eu estou vendo Abraão descendo o cutelo. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora Abraão está desamarrando Isaac. Não é a Bíblia que diz, eu estou aqui romanceando, e de repente ele ouve um barulho de um cordeiro lá em cima da montanha, um cordeiro. A Bíblia diz que Abraão olha por cima do ombro, um arbusto, um cordeiro preso pelos chifres, um cabrito preso pelos chifres. Parece que eu posso ver Abraão olhando para o cordeiro e dizendo assim: valeu, papai, valeu. Pai, Isaac está dizendo, estranho, né? Estranho o que, Isaac? Pai, eu não entendo muitas coisas da vida não, mas esse tipo de animal não é acostumado a subir montanha alta. Cabrito não sobe montanha alta. E por que esse aí, pai, contrariando todas as leis da natureza, veio? Porque a gente, estranho, pai, a gente veio pelo caminho e não viu nada. Filho, porque enquanto a gente estava subindo aqui com a obediência, desse lado, o pai estava subindo com a provisão do lado de lá para cá. Filho, eu estou imaginando, porque realmente de lá para cá só tem esse caminho, e ele não veio com a gente. Só pode ser isso. Enquanto a gente estava subindo com a obediência, o pai estava subindo com a provisão. Quanto mais eu subo com a obediência, mais a provisão vem na minha direção. Até que a obediência e a provisão se encontram. Aleluia. Deus está ministrando alguns corações nessa manhã. Dizendo: minha filha, para de me questionar. Mas pai, o que eu tenho que fazer? Sobe. Porque enquanto você sobe de lá para cá, eu me encontro
daqui para lá. Você não está vendo o que acontece do outro lado, mas o que do outro lado está preparado só manifesta na medida que você se move. Feche seus olhos no lugar onde você está. Respira fundo aí no lugar onde você está agora. Peça perdão a Deus, porque quando era para subir você parou. Quando era para insistir você parou. Quando era para continuar você parou. A montanha é alta, o sacrifício é difícil, está doendo, muita pressão, não sei. Só era para subir. Você parou. E Deus ministra o seu coração nessa manhã, dizendo: não para, não para, não para, continua, continua. Mas e se eu for mandado embora? Continua. E se seu patrão não te pagar? Continua. E se faltar dinheiro para o projeto de 2020? Continua. Porque se você continuar, meu filho, Pai, no nome de Jesus, eu oro em favor do seu filho e da sua filha, onde as pressões, o medo, a dúvida, tudo contra, abafando os ouvidos do espírito, se perdendo, se distraindo, parando. A sua palavra vem nessa manhã para injetar fé e ânimo e dizer: continua, continua, sobe. Mas descer é mais fácil que subir. Eu sei. Subir não é fácil, ainda mais quando você não sabe o que está para acontecer, ainda mais que aos seus olhos o que está para acontecer é duro demais. Mas não para. Dá ânimo, meu Deus, dá fé, sustenta na estratégia, porque eu creio, Senhor, eu creio que quando nós chegarmos no cume da obediência, eu não estou vendo nada enquanto estou subindo, mas quando chegar no seu lugar, que eu preciso, o que a sua filha e o seu filho precisam, já está preparado. Jeová Jiré não foi para os dias de Abraão, Jeová Jiré é para hoje. Receba essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E enquanto nós vamos adorar com a canção, se tem alguém aqui que estava afastado dos caminhos, distante, você me ouve pela rádio, você vai escrever agora o comentário, vai mandar a mensagem para mim dizendo: eu quero nascer de novo, eu preciso voltar a ouvir a voz dele, eu preciso voltar a me encorajar, voltar a me encher, eu preciso. Para isso você precisa dizer: eu quero nascer de novo, se arrepender dos seus pecados e voltar para os caminhos onde a voz dele se manifesta e você tem fé para obedecer. Se você está na rádio e me ouve, se você está no Facebook, vai comentar agora: eu quero nascer de novo. Mas se você está na rádio, vai mandar um WhatsApp para mim, 96, esqueci o número do meu, 98325 5007. Você vai mandar um WhatsApp para mim, 98325 5007, dizendo assim: eu quero nascer de novo. Aleluia, glória a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim. Abraço, Flávio.
Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, abraço Estênia, Flavinho, abraço Raquel, Deus abençoe, Ingrid. Pois o amor não se compra, nem se merece. Abraço Marcelo Coelhão, Milópolis, Deus abençoe. Se ganha de graça e o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Isso, diga, eu quero nascer de novo. Eu quero ouvir a voz. Eu quero a direção. Ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim. Vamos ficar até o final, gente. Vem comigo. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha de graça. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha de graça e o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Oh, oh, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Oh, E ser achado nele. eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Senhor, nós te louvamos por essas vidas e as muitas outras que se achegarão a Ti para Te conhecer e dizer que o Senhor é o amado das almas. Recebe cada uma para a glória do Seu nome, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, Senhor. E eu creio, se elas, Senhor, são de São Gonçalo, Niterói, moram nas redondezas, muito em breve estaremos unidos juntos como uma grande e poderosa família para a glória de Deus. Seja bem-vindo à família Deus Tem Mais, em nome de Jesus. Você que mandou a mensagem, escreveu aí, uma mulher vai te chamar, meu irmão, um homem vai te chamar já, daqui a um pouco, hoje, amanhã, vai te chamar para uma conversa, para uma oração, para que nós possamos nos estreitar para a glória do nome dele, amém? Olha, esse culto de hoje está sendo oferecido em ação de graças pela rede Crescendo em Graça,
em favor do aniversário da irmã Denise. Deus abençoe, Denise fez aniversário. Deus abençoe. Quero parabenizar todos os aniversariantes da semana, em nome de Jesus, tá bom? Lembrando que na próxima sexta-feira, terça-feira, ainda, se nada mudar, irmão, se nada mudar, terça-feira, ele já arrumou a metade das cadeiras já. Mostra ali, André, só metade. Metade das cadeiras estão aí. Essa galerinha aí é a galera da técnica. O colete verde está saindo para o evangelismo daqui a pouquinho. Aleluia. Tá, a gente já encerou. Tá. Irmão, se tocar o berrante e abrir a porteira, a boiada vem. Aleluia. Então a gente está aqui na expectativa. A gente está assim, né? Igual aquele Ben Johnson. Só esperando o tiro. Irmão, não quer nem saber, velho. Então, se nada mudar, terça-feira, culto do crescimento online. Quem prega? Joe. É o que tem, irmão. Atura. E sexta-feira, se não mudar nada, rede de mulheres online aqui, a partir das 20 horas. Homem não entra. Sexta-feira foi muito engraçado. Sexta-feira, os homens, estava eu e o pastor Roberto aqui, os centuriões. Aí uma irmã entrava, tinha 5 para caguetar. Rala. As irmãs nem comentavam, não dava nem tempo de dar um like, né? Então das mulheres vai ser o mesmo nível, filho. Eu quero o homem entrando, que é papo de menina, tá bom? Muito bem. Vamos ofertar? Vamos ofertar? Palavra dessa, filho. Palavra dessa. Pastor, a igreja, tá bem? Como diz aquela missionária que eu não sei o nome, não sei se é missionário ou missionário, a igreja tá ok, o louvor tá ok, o prédio do futuro está ok. Meu irmão, tudo pago em nome de Jesus Cristo. Pastor, você é maluco de vir na rede social falar que está tudo pago? Então ninguém vai ofertar. Ninguém que não entende o reino, que tem mente de reino, já sabe. Enquanto Abraão sobe daqui para lá, na obediência, a provisão vem de lá para cá. Você vai semear sobre essa palavra nessa manhã. Tem gente aqui, Flávio, quero ver sua oferta, meu filho. Você está na Europa, Deus tem te abençoado, mesmo no meio disso tudo, tá? Mas eu não sou membro. Seu dízimo você dá na sua igreja, meu irmão. Seu dízimo você contribui lá. Agora, depois de uma mensagem dessa, você deixar esse culto acabar e não lançar sua oferta, você que é membro dessa igreja, não lançar o seu dízimo, meu irmão, você está brincando. Está aqui os dados da igreja na tela, tá? Se você tem o PicPay, só você entrar no PicPay e procura lá, Igreja Deus Tem Mais, está lá a logomarca da igreja, tudo bonitinho. Você vai devolver o seu dízimo, você vai entregar a sua oferta de gratidão, semeando sobre essa palavra, ouvindo no meio da crise, ouvindo no meio da turbulência e da pressão, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Como é que você não semeia sobre uma palavra dessa? Pastor, mas eu pensei que eu só tinha que contribuir enquanto a igreja estava em necessidade. Não. Os membros sustentam a obra até que tudo esteja resolvido, como para a glória de Deus. No mês de abril, não devemos nada a ninguém, para a glória dele. E agora? Semeamos por gratidão, semeamos com alegria, semeamos com fé. Tá bom? É isso mesmo? Acabou? Vamos orar pelas ofertas. Quem está na rádio, Banco Itaú. Bota aí, minha filha. Eu não sei de qual é esse trem ainda. Quem está na rádio aí, ó, Banco Itaú, agência 6148, conta corrente 74438, dígito 3. Você está na rádio, é isso aí. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, oro em favor da irmã Cláudia Guzmão, tua filha. Faz o sobrenatural, sopra com o teu poder, ó Deus. Colocamos a tua filha em tuas mãos, todos os profissionais de saúde, policiais, os que trabalham nos supermercados, nos açougues, nas lanchonetes, os motoristas de aplicativo. Senhor, toma em suas mãos aqueles que estão indo para a rua, como eu também, glória a Deus, já estou podendo trabalhar. Abençoa os empresários, os microempresários,
Abençoa, Pai, cada ofertante dessa manhã, cada dizimista da Tua obra. Já temos te honrado, a Tua casa no mês de abril está suprida, não temos contas, Senhor, mas ainda estamos abençoando os necessitados, cestas básicas, socorrendo, melhorando as estruturas desta casa. Senhor, que cada semente lançada seja multiplicada a 30, 60 e 100 por 1. Dá ao seu povo, meu Pai, a melhor semana, é o que eu declaro agora, a melhor semana da história da sua vida. Uma semana de boas notícias, portas abertas, milagres e conexões. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, hoje e para sempre. Deus tem mais. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.